Olá, sou Juliana Freitas, estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo Lajeado. A proposta dessa apresentação é trazer o portfólio das disciplinas Ensino Médio e Educação Profissional, Fundamentos e Metodologias para adultos na EJA, que contemplam a temática Educação de Jovens e Adultos. O portfólio, então, ele propôs que pesquisássemos projetos que estimulassem a escrita ou a leitura na modalidade de EJA. Confesso que tive dificuldade em encontrar na internet publicações que contemplassem essa temática, voltada para a modalidade de EJA. Encontrei várias notícias, mas nada que fosse especificamente de EJA. Assim, a instituição que encontrei que desenvolve um trabalho na modalidade de EJA é o SESI, que desenvolve de forma semipresencial, sendo que neste momento, devido à pandemia, está sendo desenvolvido em formato EAD. Os objetivos do programa são suprir a escolaridade de jovens e adultos, potencializar suas capacidades, elevar o nível de escolaridade, qualificar os colaboradores. O público-alvo são colaboradores da indústria, da construção civil e seus dependentes, que tenham idade igual ou maior a 18 anos. Para esse público, o programa é ofertado de forma gratuita e para a comunidade em geral é de forma privada. Bom, para os colaboradores da indústria e da construção civil e seus dependentes é de forma gratuita porque o programa ele faz parte do Sistema S, no caso, Serviço Social da Indústria. Então, dentro da proposta da EJA ofertada pelo SESI, são distribuídos a aprendizagem em forma de seminários, tá? Os seminários, eles são ofertados por semestre letivo e são 15 por semestre. São ofertados para 14 turmas e tem os seminários de projetos e os seminários de formação para o mundo do trabalho. O projeto que escolhi falar é denominado Seminário Autobiografia, proposto pela professora de linguagens da EJA, Solange Zeneri. Em uma conversa com ela me trouxe que os alunos, para desenvolverem suas escritas, partiram de contato com inúmeras formas de autobiografias, impressas, online, em formato de áudio e em formato de filme. Em relação ao incentivo à leitura, eles foram retirando livros na biblioteca, né, tendo acesso a como se constrói a escrita da autobiografia. Após isso, eles realizaram as suas escritas e depois finalizaram compartilhando entre os colegas, né, através de seminários. O objetivo dos seminários dentro dessa proposta foi incentivar a leitura, a capacidade crítica, o pensamento lógico, a criatividade, a cidadania e a sustentabilidade. Os seminários eles são embasados nas competências da BNCC, que é conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação. Como eu mencionei no início da minha apresentação, né, eu tive a dificuldade de encontrar na internet um conteúdo que tivesse sido divulgado na rede referente à proposta do portfólio, que foi voltado para a EJA, né? Mas mesmo assim, eu encontrei duas reportagens. Uma sobre o estímulo à leitura, no caso as duas, né? Estimulam a leitura e a escrita, pois elas são propostas dentro da metodologia ativa de pesquisa, onde o aluno é protagonista da sua aprendizagem, trazendo seus conhecimentos de vida e a partir daí ele vai identificando situações, problemas, compartilhando saberes, na interação com os outros, fazendo uma ação reflexiva sobre os temas propostos. Então, se vocês acessarem esses links aqui, vocês podem, que são bem interessantes, vocês podem perceber que o primeiro aqui que mostra de projetos EJA, né, essa primeira reportagem,
ela trata de projetos sobre o cotidiano e o ambiente de trabalho, que foi desenvolvida em 2018, tá? Publicada no Grupo A Hora. E essa outra atividade foi realizada em 2019, com uma proposta mais voltada para a robótica e para a sustentabilidade. Ela foi divulgada no Jornal Informativo do Vale. Vale a pena acessar ali, é bem interessante porque traz, além dos projetos desenvolvidos pelos alunos da EJA, traz o depoimento, né, de cada um, assim, alguns depoimentos que retratam bem como eles se sentem desenvolvendo esse projeto e participando dessa proposta de EJA. Bom, o objetivo do seminário de autobiografia, né, de acordo com a conversa que eu tive com o Daniel, que é analista de educação do SESI, foi incentivar a leitura, procurando fazer com que os alunos procurassem sentido naquilo que eles estavam lendo. Porque ele diz que muitos leem, mas poucos compreendem a mensagem do código escrito, né? Ele traz que não basta ler e decodificar as letras, mas precisam sim compreender a mensagem que está sendo transmitida. No caso, eles precisam se tornar letrados, né? Ele diz que quando a pessoa se apodera dessa compreensão, ela eleva a autoestima, na mesma proporção do seu desenvolvimento de aprendizagem da leitura e da escrita. Ele traz também que essa proposta feita pela professora de linguagens Solange Zeneri, que além de promover a escrita, ela quis também promover o resgate da autoestima desses sujeitos que ficaram tanto tempo sem estudar. Por diversos motivos, diferentes motivos, e isso mostra para eles que eles são capazes sim de enfrentar seus problemas, seus medos, e que eles não são inferiores aos outros, né? Que todos têm suas limitações, indiferente de serem alfabetizados ou não, letrados ou não. E que nesse compartilhamento de experiências, eles vão identificando pontos comuns de suas histórias de vida. Se encaminhando para a finalização da apresentação, eu trago a análise que fiz do projeto e propostas trazidas na pesquisa em relação aos estudos realizados na disciplina de EJA. Ao longo de todo o processo de constituição de uma proposta para a educação de jovens e adultos, se teve muitas discussões políticas e pedagógicas. No primeiro momento, falando assim de uma forma mais superficial, a intenção era fazer com que o trabalhador tivesse noção das letras, né? Então, o ensino ele era um ensino das letras. Então, eles queriam que o trabalhador soubesse pelo menos saber escrever o nome dele, para assim compreender ordens e tarefas mecânicas. No segundo momento, se pensou na educação onde aquele sujeito que não conseguiu acesso à escola no tempo devido pudesse ter, além da educação básica, uma educação tecnicista, voltada para as demandas do mercado de trabalho. Entre esses períodos aí, teve discussões de movimentos sociais, filósofos, pedagogos, sociólogos, enfim, educadores que propunham uma educação mais integral, que pensassem o sujeito de forma integral, um sujeito que pensa sobre as coisas, né, que reflita sobre as situações do seu dia a dia, não só reage, feito um robô. E um dos educadores de maior influência foi o Paulo Freire, que tratou de uma educação libertadora através dos temas geradores, onde através do conhecimento das vivências do meio e objetos, o sujeito pudesse compreender a realidade que ele estava inserido, indo aos poucos desenvolvendo a ação reflexiva. Então, quando eu pus aqui Paulo Freire, temas geradores, igual SESI, conhecimento compartilhado, eu quis trazer a minha visão de que o SESI também procura desenvolver essa proposta através do conhecimento compartilhado, né? Que é através da valorização da diversidade das realidades, através da valorização da cultura e respeitando os tempos de aprendizagens que isso se dá, né? Porque são alunos de diferentes realidades sociais, diferentes níveis de aprendizagens e
também diferentes realidades profissionais. Em relação aos temas com a vida dos sujeitos. Quando se traz a proposta de autobiografia, né, a gente percebe que o sujeito ele começa a se perceber em um espaço, reconhecendo a sua vivência, a sua história de vida, né, e compartilhando com os outros conhecimento para além do ambiente que ele vive. Em relação à metodologia ativa, quando se traz a proposta em seminários que tratam da visão de mundo, quando se tem as propostas voltadas para a sustentabilidade e robótica, os alunos partem de uma situação-problema para exercitarem a ação reflexiva, agindo nos espaços que eles convivem, buscando transformar esses espaços de forma positiva. No tópico autogestão, quando o aluno se reconhece dentro do processo de aprendizagem, né, ele reconhece e busca superar as suas limitações, ele aos poucos vai percebendo qual é a forma que ele aprende, né? Claro, sempre sendo sempre mediado pelo educador, né, que ao longo do processo de aquisição da aprendizagem vai auxiliando ele nesse desenvolvimento. E nesse tópico, especificamente, né, de autogestão, eu associo com o artigo Um Sonho que Não Serve ao Sonhador, de José Carlos e Vera Barreto. Esse artigo ele trata da percepção popular que os alunos da EJA têm, né, quando eles vão chegar no espaço escolar. Nesse caso, a proposta que eu trouxe se realiza, né, no espaço não escolar, mas mesmo assim a percepção deles é generalizada, é que o professor que vai transmitir o conhecimento, né, que o aluno ele só vai chegar lá e vai copiar tudo que o professor disser, né? No caso, o professor é o que vai inserir na cabecinha dele todas as informações que ele precisa para se desenvolver. Só que essa proposta ela já é ultrapassada, né? Claro que sempre existem as exceções, né? Mas hoje em dia a proposta é fazer com que o professor medie o desenvolvimento desse aluno. Então, os alunos da EJA, eles chegam com a percepção de que eles são fragilizados, né? Por serem excluídos, por não terem a compreensão do código linguístico dominante, que é o da escrita. Só que, assim, aos poucos eles vão percebendo que através dessas metodologias ativas e desse processo socio-interacionista, que o conhecimento é produzido, né, e que é produzido nas relações que a gente faz, né, tanto com as informações que a gente tem acesso, quanto com as informações que adquirimos com as nossas experiências de vida, né, ao longo da nossa vida. Também com as informações que o outro compartilha conosco. No próximo tópico, se traz o estímulo à ação reflexiva, combatendo o analfabetismo funcional, né? E aí ali eu coloquei referente aos depoimentos, né? Os depoimentos que estão naquelas reportagens, tá? Aí então, ali vocês podem perceber de que forma eles se desenvolvem e de que forma eles se sentem parte de uma coisa maior, né? De que forma eles passam a valorizar as aprendizagens que eles têm e as que eles estão desenvolvendo. O próximo tópico diz respeito à integração da vida profissional com a educação básica, assim como o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA, que eu acho que é ofertado pelo Senai. Bom, se vê com essa proposta de metodologia ativa que realmente o professor deve construir o conhecimento junto com o aluno, desafiando ele a buscar além do que está sendo apresentado, além do que está sendo proposto, né?
fazendo com que ele se indague o que mais tem além disso. Qual a relação que tem com a minha vida social, né? Qual a relação que tem com o meu trabalho? Qual a relação que tem com os ambientes e espaços que eu perpasso? Ainda no artigo de José Carlos e Vera Barreto, o autor traz a questão de que o aluno da EJA, ele quer buscar somente aquilo que ele não conhece, como se que as experiências e aprendizagens que ele teve ao longo da vida, não escolarizada, não valesse de nada, não tivesse importância. Só que isso não é verdade, porque é impossível, né, atingir totalmente o desconhecido, a não ser quando partimos daquilo que a gente já conhece. Então é um grande erro dos alunos acharem que o que eles trazem de experiência de vida não significa nada dentro dos ambientes de aprendizagens. E também um outro erro é eles acharem que só através da repetição mecânica é que eles vão aprender. Enfim, eu pude perceber com as propostas que eu apresentei que sim, há um movimento de transformação, né, independente de ter sido um espaço escolar ou não, público ou privado, há sim um movimento em voga que busca a melhoria e busca o aprimoramento das ações pedagógicas, pensando no desenvolvimento integral desse educando, né, e que, como diz no artigo, né, um sonho que não serve ao sonhador, o objetivo do educador não é chocar o aluno, mas sim desencadear um processo de descobertas.